O que os jogadores do Vasco podem querer nesse final de Campeonato Brasileiro? Valorização. Vanderlei Luxemburgo pode utilizar novos, aqueles que não jogaram ainda, para que possam ter uma oportunidade de mostrar serviço para 2020. Meninos da base que estouram a idade serão incorporados e também entrarão nessa dança. Você vai ter informações em relação a renovações de contrato. Vamos falar de Rossi, de Guarim e da quase certa permanência de Oswaldo Henriquez, o Boca Negra. Thales é homenageado, vamos falar de CT e muitas informações nesse AVNews que está quente e que vai vir agora, depois dela, da guitarrinha frenética, sempre muito forte. O AVNews está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está no ar o AVNews, você que toda noite se liga para saber das notícias do nosso Vasco. Primeiro eu vou pedir a você, não costumo fazer isso não, mas vou pedir sempre, porque eu acho que todo mundo pede, eu acho que eu tenho o direito de pedir também. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação e junte-se ao canal Atenção Vascaínos. Estamos ali quase chegando aos 70 mil, chegamos aos 66 e até o final do ano a gente quer atingir novas marcas. Eu vou começar hoje falando de Vasco em relação à base. O Vasco foi praticamente terminando o seu ano, ontem perdeu o título para o Flamengo do Campeonato Carioca Sub-20 e faz um planejamento para 2020, tentando formar uma nova equipe que vai disputar a Copa São Paulo de Juniores. Normal, o jogador que chega a 20 anos de idade estoura a idade. Os jogadores 9 e 9 do Vasco que estão estourando a idade são o goleiro Rolls, o lateral esquerdo Coutinho, o também lateral esquerdo Alexandre, o volante Lineker, o zagueiro Ulisses e o lateral direito Tenório. Esses jogadores vão para uma transição e para avaliação do técnico Vanderlei Luxemburgo, pelo menos nesse período final do Campeonato Brasileiro. E você pode estar perguntando, por que você está falando isso, Flávio? Porque esse momento, faltando 4 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro, é o momento de valorização do grupo, valorização daqueles jogadores que precisam aparecer. Um exemplo, o Alexandre, lateral esquerdo, que deve ser o lateral esquerdo no jogo com o São Paulo. Eu hoje pude conversar com o Dr. Rodrigo Furtado, médico do Vasco, a respeito da situação do Leandro Castan e do Henrique. Me disse que os dois estão bem, recuperados. O Leandro Castan teve uma dor muscular com um pequeno edema. Como já teve lesão muscular nesse músculo, aonde sentiu a dor, preferiu se tirar do jogo contra o Goiás. Mas ele deve ter condição, porque é somente daqui a uma semana de enfrentar o São Paulo no Morumbi. O Henrique está melhorando muito do problema que teve no adutor, mas a princípio, Vanderlei Luxemburgo deve utilizar sim, mais uma vez, Ricardo Graça e também Alexandre. E você pode estar perguntando de novo, mas os titulares eventuais em condição não jogariam? Talvez não, porque Vanderlei vai usar esse momento para observar esses jogadores. Quem sabe, de repente, usar Ulisses no momento de aperto, levar esses meninos como Tenório para, quem sabe, também participar num banco de reservas, o Gabriel Peck já está, o Bruno Gomes. E é exatamente isso que a gente vai conversar com o goleiro Fernando Miguel. Porque o Fernando Miguel é um jogador que foi observado durante toda a temporada, jogou no ano passado como titular, mas efetivamente esse ano ganhou a posição e foi titular durante todo o ano. E o Fernando Miguel agora no final foi até questionado pelo torcedor do Vasco. Eu fui um dos que questionei o Fernando Miguel, mas o Fernando Miguel tem uma avaliação por parte da comissão técnica como bom em relação a desempenho. Mas o Fernando Miguel também tem a certeza que esse é o momento de se valorizar o jogador, de que esses jogadores possam utilizar esses 4 últimos jogos para mostrar o seu real valor. Fernando Miguel fala sobre o que o Vasco pode aproveitar nesses 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, acho que antes não é nem o objetivo, né? Mas é o respeito e a lealdade que a gente precisa ter com essa camisa até o final da temporada. A gente precisa estar entregando o nosso melhor em todas as partidas, em todos os trabalhos que nós viermos fazer aqui no centro de treinamento. A gente precisa entregar aquilo que se espera da gente, que é profissionalismo, que é respeito, e o futebol ele precisa ser de boa qualidade para todos aqueles que estiverem olhando. Então a gente precisa estar ainda mais comprometido com o clube e estar pensando na próxima partida, que é o São Paulo, que é um jogo importante, a gente precisa encarar dessa maneira. O goleiro do Vasco fala agora sobre a expectativa para 2020. Já dá para pensar no ano que vem, Miguel? Difícil, eu não quero falar do ano que vem antes de nós nos concentrarmos muito bem ainda nesse 2019, né?
justamente por todas essas dificuldades que a gente teve durante esse ano, o ano passado mesmo, e aqueles atletas que ainda estão aqui viveram isso e entendem e sabem o que nós passamos durante essa temporada, as dificuldades que nós tivemos. Então a gente precisa, não é deixar de pensar em 2020, mas fazer com um pouco mais concentrado ainda essa reta final de temporada para valorizar essa reversão de panorama todo que nós tivemos. Foi muito difícil, só quem esteve aqui dentro sabe o quanto foi duro, o quanto foi difícil. Então a gente precisa ter esses 4 jogos como ainda valorizar, de forma ainda valorizar ainda mais essa reversão, essa mudança de panorama que nós tivemos. Então o 2019 ele ainda é presente, são 4 jogos que a gente encara com total importância. Então a gente está muito concentrado nisso, sem pensar muito em 2020 ainda não. É 2019 que a gente precisa estar concentrado. Miguel, qual é a sua avaliação pessoal? Como é que você vê o seu ano de 2019 vestindo a camisa titular do Vasco? Bom, se for pontuar, se a gente for focar em cima de um erro, de uma possível falha, acredito que vai se falar muito mal, mas se for fazer um contexto, olhar para um contexto geral, acho que o apanhado ele é positivo, os números eles são bons e a gente tem que, eu sou uma pessoa assim, eu respeito a opinião de todos, aqueles que apoiam, aqueles que criticam, aqueles que acham que precisa ser mais, mas fazendo uma leitura fria, eu acho que tem sido uma participação importante em muitos momentos do clube. Claro que teve erros, teve momentos em que eu não consegui corresponder à expectativa até mesmo que eu tinha em mim, o torcedor tinha em mim, mas acho que no apanhado geral acho que tem sido de um todo satisfatório, tem sido bom. Mas claro que a gente vai sempre trabalhar por mais, porque essa é a minha característica como profissional. Você considera que esse foi o grande ano da sua carreira, Fernando Miguel? Talvez sim, pela grandeza de estar no Vasco, pelo momento que nós vivemos ano passado, pelo momento difícil esse ano que nós passamos também, que a gente tem conseguido avançar. Eu vejo o Vasco avançando, eu vejo o Vasco melhorando, eu vejo o Vasco melhorando em muitos aspectos que muitas vezes as pessoas de fora elas não conseguem perceber. Então o atleta ele precisa entender qual é o seu papel dentro desse contexto, muitas vezes até mesmo quando ele não é percebido. Então sei da minha importância que eu tenho nesse processo ao longo desse tempo que eu tô aqui e vai continuar sendo até o último dia que eu estiver aqui também vestindo essa camisa, com todo o respeito, valorização e sempre trabalhando para que o Vasco ele vá à frente, porque ele avance e que as coisas aqui dentro sempre deem certo. Hoje os jogadores se reapresentaram no CT do Almirante e o técnico Vanderlei Luxemburgo vai começar a desenhar uma equipe que não deve mudar tanto assim para o jogo com o São Paulo. Como eu disse, Castanha e Henrique, a princípio voltando aos treinamentos, o Alexandre Melo deve ser aproveitado na lateral esquerda, o Danilo Barcelos suspenso está de fora. Mas como falta ainda uma semana, de repente vai se desenhar até uma outra formação. Jogadores como, por exemplo, Bruno César, que ainda tem contrato com o Vasco, de repente pode ter uma oportunidade de começar jogando. O próprio Felipe Ferreira, que perdeu um pouco de espaço, também pode ter essa oportunidade. Enfim, girar um pouco o time. Apesar ainda de ter uma possibilidade de chegar à pré-Libertadores pequena, muito pequena, mas Vanderlei Luxemburgo pode utilizar outros jogadores para que todos tenham, como disse o Fernando Miguel, uma oportunidade nesse final e, de repente, quem sabe, desabrocha alguém que não mostrou nada durante o ano e pode até garantir o emprego para o ano que vem. Sobre as renovações de contrato, eu hoje tive a oportunidade de conversar com 3 agentes. Aqui a gente faz isso, a gente corre atrás, a gente dá informação e, acima de tudo, que é uma informação básica do bom jornalismo. A gente dá crédito àquilo que a gente fala e ouve. É isso, nem todo mundo faz. Eu vou dar uma informação a respeito de Rossi, o empresário do jogador, que tem um nome complicado. Dari Pissetti vai amanhã conversar conosco, nos prometeu bater um papo para falar da situação de Rossi. Hoje eu pude conversar com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, e o Mazzuco me disse, Rossi não depende do Vasco, depende dele, porque ele vai ter que negociar junto com os chineses a permanência ou então ouvir um não e vai ter que voltar para a China. Em relação a Fred Guarim, conversei com Marcelo Ferreira, empresário do jogador, que me confirmou que ou dia 27 ou dia 28 estará no Rio de Janeiro para definir com o Guarim o seu futuro. Mazzuco também me disse, Guarim tem que saber o que ele vai querer, se vai ouvir proposta dos Estados Unidos ou não, se vai conversar com o Vasco. O interesse do Vasco é pleno na confirmação da permanência dele. Você ouviu hoje no Bom Dia, está passando o card aqui em cima, o Ramon Menezes falando com muita admiração do Fred Guarim. Todos da comissão técnica têm certeza que Guarim pode ser importantíssimo no ano que vem. E olha, anotem, fazendo uma função que poucos acham que ele pode fazer, mas é a função de origem dele. Primeiro volante.
Quem não se lembra daquele time de Vanderlei Luxemburgo em que o primeiro volante era um colombiano, Fred Rincón? Guarim pode fazer a mesma função que Rincón fazia, jogando mais centralizado, um jogador mais lento, é verdade, e de repente um segundo volante que saia mais. Na época, a dupla era formada por Rincón e Vampeta. De repente, Guarim ficando vai fazer essa função de primeiro volante e o Vampeta do Vasco pode ser o Raul saindo um pouco mais. É uma ideia, sim, tática para o time do ano que vem. Mas Fred Guarim vai ter que decidir se quer ficar no Vasco ou então se vai ouvir as possíveis propostas do exterior. E em relação a Boca Negra, Oswaldo Henriques, eu hoje consegui o contato com o empresário do jogador, Gilson Tussi, que é de Curitiba, ex-jogador. Gilson me atendeu muito bem e deixou bastante claro. Não posso falar muito, mas o papo foi muito bom. Mazuco também me disse e falou claramente, hoje consegui falar com o diretor executivo do Vasco. O papo foi ótimo, a conversa foi boa, o jogador tem muita vontade de ficar no Vasco, o Vasco tem desejo de permanecer com o Oswaldo Henriques e a possibilidade de renovação é quase 100%. Eu aproveitei o contato com o Mazuco e fiz a pergunta, e você, Mazuco? Fica ou não fica no Vasco? Mazuco está voltando para o Rio de Janeiro, está em Curitiba, resolvendo outros assuntos e também esse assunto envolvendo o Oswaldo Henriques, o Boca Negra. E me disse, Mazuco, devo conversar no final de semana com o presidente Campelo, mas a prioridade hoje é a renovação do técnico Vanderlei Luxemburgo, que deve acontecer até também o final de semana. A direção do Vasco espera o sim de Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei não está assodado para ter uma definição, mas é claro, quer começar logo o planejamento. Pediu salários em dia, como a gente informou ontem, pediu pelo menos jogadores de maior nível, ter condição de fazer ele a limpa no elenco, de fazer a seleção dos melhores jogadores, e aí sim, ele vai ter autonomia para trabalhar a partir do ano que vem. E no ano que vem, uma notícia boa. O Vasco provavelmente vai ter sim campos já no seu novo CT, o CT provisório. A gente vai ler agora uma nota oficial que o Vasco hoje divulgou para a imprensa em relação à aprovação para a licença de obras, que é importante que o torcedor entenda. A primeira parte da obra do CT era apenas de terraplenagem, de construção do muro, mas as estruturas físicas, onde você vai ter vestiários, você vai ter sala de aquecimento, vai ter departamento médico, dependem de aprovação. E aí tem aprovação de corpo de bombeiro, aprovação de departamento de águas, enfim, tudo isso precisa ser passado. É a burocracia normal. Só que a licença normalmente demora 180 dias. O presidente Campelo esteve na segunda-feira com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e provavelmente vai acelerar esse processo para que em 90 dias, em 3 meses, o Vasco tenha essas licenças. Vamos então ouvir a nota oficial que o Vasco colocou hoje, deixando claro que vai ter sim instalações, mesmo que provisórias, para a pré-temporada do clube no seu CT a partir de janeiro de 2020. Projeto arquitetônico é protocolado na SMU Rio de Janeiro. Resultado esperado é a obtenção da licença de obras. Estruturas da primeira fase serão provisórias e reutilizáveis. Dentro do cronograma previsto no projeto do nosso CT, informamos a nossa torcida que demos entrada na última segunda-feira, 18 de novembro, no projeto arquitetônico da primeira fase na Secretaria Municipal de Urbanismo, cujo prazo normal de tramitação e aprovação é de até 180 dias, e o resultado esperado é a obtenção da licença de obras. Comunicamos ainda que outras licenças e aprovações são condições para a obtenção da licença de obras, como, por exemplo, as do Corpo de Bombeiros, licença ambiental, declarações das concessionárias, Rio Águas e etc. Todos esses trâmites estão sendo conduzidos paralelamente a fim de reduzirmos o prazo estimado e obtermos o quanto antes a emissão da licença de obras pela SMU. Estamos confiantes que, cumprindo todos os requisitos e prazos legais e contando com a diligência dos órgãos responsáveis, podemos obter a licença em até 90 dias, mantendo assim nosso cronograma original. Como previsto no projeto, as instalações da primeira fase são estruturas provisórias, destinadas a receber o futebol profissional enquanto o CT não for totalmente finalizado, e serão construídas com containers, a fim de reduzir custos e cumprirmos os prazos estabelecidos. Não haverá qualquer perda de qualidade em relação a uma construção convencional e todos os critérios de segurança e normas técnicas serão respeitados, com a vantagem de podermos posteriormente realocar essa mesma estrutura em outro local, uma clara vantagem financeira dessa opção. A transparência segue sendo uma marca do Vasco da Gama e todas as novidades relacionadas ao projeto seguirão sendo disponibilizadas aqui no site oficial do nosso CT. E finalmente hoje Thales Magno recebeu a medalha de campeão do mundo sub-17.
O menino ficou chateado, não foi liberado, o departamento médico, a sua razão, achando que o jogador faria muito esforço. O jogador também na sua razão, o menino queria participar, mas hoje ele foi homenageado ao lado dos seus pais, Claudineia e Carlos. Foi até a CBF, recebeu beijo, recebeu abraço de branco do presidente Caboclo, também fez a entrega simbólica da Taça de Campeão do Mundo. Você está vendo as fotos aí. Parabéns a Thales Magno, viu, menino? Vem, às vezes demora um pouquinho, mas vem tardiamente o reconhecimento. Você é um campeão do mundo, sub-17, e nós todos muito felizes pelo seu sucesso. Bom, em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem preço, você deve investir na sua segurança. Num mundo tão complicado que a gente vive, tem tanta gente querendo roubar outros, roubam até informação, você tem que investir sim na sua segurança. Procure o Cristiano, você está vendo aqui embaixo, o site, o e-mail, os telefones. O Cristiano faz preço para você, aquele cara que quer pular dentro da sua casa, bote uma cerca eletrificada, bote um portão mais ágil para que você possa entrar com o seu carro, enfim, faça um investimento, você vai gostar. O Cristiano é top. Aliás, Cristiano, que está com problema de saúde, já está melhor, me disse hoje que terça-feira estará na live. Cristiano, estamos esperando você lá. Um abraço ao Samuel, que é de Lauro Miller, lá em Santa Catarina, ao Rian. Rian foi o ganhador da cachaça, Brejo dos Bois, você está vendo aí a foto, foi receber lá no restaurante do Almirante, lá em São Januário. Muito obrigado, Rian, pelo prestígio, muito obrigado ao Arthurzão, que também o recebeu com muita alegria, e um beijo especial ao Júnior Lopes, filho de Antônio Lopes, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Diz ele que tem 46 anos, que vai fazer 46. Acho que o Júnior Lopes é um gataço, mas tudo bem. Júnior, um beijo para você, um beijo para o seu pai, um beijo para a dona Elza, você é uma figura muito querida, um amigo que eu fiz no futebol. E um abraço muito especial ao querido Júlio César, o campista vascaíno. Júlio, muito obrigado pela sua referência, eu vi aí as suas postagens. Não precisa também escancarar tanto assim, basta apenas dizer de onde você ouviu. Esse é o trabalho sério, porque afinal, apesar de você não ser jornalista, você mostrou ética, porque a ética independe da profissão. Se você tem ética na vida, você consegue muita coisa. Tem muita gente que estuda um pouco, que até se forma em jornalismo, mas não tem ética. E existe na faculdade uma cadeirinha chamada ética, onde você aprende que crédito você dá para foto, para imagem e para som. Tem gente que infelizmente precisa continuar estudando, ok? Amanhã tem o Bom Dia Gigante, a gente vai ter também o AVNews, mais um dia de preparação do Vasco para o jogo do dia 28 contra o São Paulo no Morumbi. Eu tô com saudade, tem gente que diz que não, o Vasco não jogando, pelo menos me alivia. Eu acho que esse cara não é vascaíno, não. Eu tenho saudade de ver meu Vasco jogar, independente da posição que ele esteja. Um grande abraço. Tchau, turma.